Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para solucionar as questões do exame de suficiência CFC 01-2011. Essas questões elas estão também colocadas como posts em meu blog www.profmariojorge.com.br e lá vocês poderão colocar os seus comentários, suas dúvidas, suas indicações de melhorias, enfim, aquilo que vocês quiserem e acharem importante, e eu, na medida do possível, também vou fazer meus comentários ou dar as minhas respostas aos questionamentos, enfim. Fiquem bastante à vontade, ok? Nós vamos hoje falar sobre a questão 35. A questão 35, então, presume-se que a entidade não tenha a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação, nem reduzir materialmente a escala das suas operações. Se tal intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis têm que ser preparadas numa base diferente, e neste caso, tal base deverá ser divulgada. A afirmação acima tem por base o princípio da continuidade, oportunidade, prudência ou relevância. Bom, para responder a esse questionamento, nós temos que pelo menos conhecer os princípios contábeis. Felizmente não haverá tempo para que eu passe aqui todos os princípios contábeis, mas vou pelo menos tentar esclarecer essas respostas que estão aqui. Então vamos começar pela ordem. Primeiro dá uma alternativa do princípio da continuidade. Então se nós procurarmos no CPC, nós vamos encontrar o princípio da continuidade, onde no artigo 5º pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa circunstância. Então o princípio é muito sucinto, mas ele deixa claro que toda empresa é constituída com o objetivo de continuidade, e por isso devem ser considerados na apresentação dos componentes do patrimônio os seus valores originais, ou seja, considerando uma continuidade. Não se altera o valor do seu patrimônio simplesmente para adequar a uma ou outra situação momentânea. Na verdade, a empresa registra o seu patrimônio, os seus itens de patrimônio, pelo seu valor original, e assim deve permanecer, a não ser que haja a intenção de liquidação ou diminuição considerável das suas operações. Até pode ser também exclusão de uma das operações da empresa em definitivo. Então, pelo princípio da continuidade, deve existir uma diferenciação na valorização de ativos e passivos, dependendo da continuidade ou não das atividades da empresa. Uma empresa em continuidade deve avaliar seus ativos e passivos pelo seu valor original, enquanto que uma empresa em liquidação deve avaliar seus ativos e passivos pelo valor de realização futura. Então, realmente, uma empresa que esteja numa situação de liquidação, por exemplo, ela terá uma demonstração de balanço patrimonial com o seu patrimônio contabilizado a um valor diferente do valor original. Será então contabilizado pelo seu valor de realização. Normalmente, seus ativos terão valores menores e seus passivos valores maiores. Ativos por valores menores, porque na realização, muito provavelmente, só como exemplo, um ativo não será vendido pelo mesmo preço que foi comprado. No caso do passivo, a sua atualização será por um valor maior, porque muito provavelmente na liquidação, alguns contratos, somente como exemplo, alguns contratos vão ter ônus, multas, juros, e isso tudo deve ser considerado nessa demonstração para efeito de liquidação. Então, deixando claro que o princípio da continuidade, ele faz uma diferenciação de registro para os valores de uma empresa em continuidade e para os valores de uma empresa
em liquidação ou com parte da sua operação em descontinuidade. Próximo princípio é o da oportunidade. Artigo 6º. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A parte mais importante do princípio. Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso, é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Meu comentário é que o princípio da oportunidade existe para garantir que toda variação patrimonial seja contabilizada no momento em que ela acontece. Isso é tempestividade. Garantir que toda variação patrimonial seja contabilizada é integridade. Toda variação patrimonial é contabilizada. Integridade, está aqui. Que íntegras. Integridade. No momento em que ela acontece, tempestividade. Tempestivas. Independentemente, inclusive, de documentos comprobatórios, de tipo de documentos comprobatórios, desde que haja uma condição ou critério técnico de apuração. Então, o princípio da oportunidade garante que toda variação patrimonial é contabilizada no momento que ela acontece. No momento que ela acontece. Independente de estar pagando ou recebendo, independente até do documento em si. E aí, vamos entender bem isso, né? Eu posso efetuar uma contabilização de uma variação patrimonial sem documento? Posso. Vou dar um exemplo mais comum. Depreciação. Depreciação não tem um documento de depreciação. Tem a nota fiscal do imobilizado, do item, que serve de base para a contabilização do item. E esse valor serve de base para calcular a depreciação. Mas depreciação não exige um documento. O que exige é um critério técnico de avaliação. Por que isso? Porque é sabido que estava havendo ali uma variação patrimonial. Então eu tenho que primeiro mensurar essa variação patrimonial, critério técnico, e aí fazer a contabilização. Então o princípio da oportunidade garante isso. Toda variação patrimonial é contabilizada no momento em que ela acontece. Integridade e tempestividade. Continuando, fala também uma alternativa lá, a prudência. Artigo 10º, o princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os componentes do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação de mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Parece muito questão da continuidade, né? Ativo pelo menor valor, passivo pelo maior valor. Parágrafo único. O princípio da prudência pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. Então, no caso, o princípio da prudência, ele vai aparecer sempre que houver uma dúvida de valores a contabilizar. A contabilidade não é uma ciência exata, uma ciência social humana. Registra a variação patrimonial ocasionada pelas decisões humanas ou pelos atos humanos. Então, na verdade, você pode ter para uma mesma situação dois critérios diferentes. Haja vista, por exemplo, apenas como exemplo, a questão dos estoques. Eu posso ter um critério PEPS, posso ter um outro critério UEPS, posso ter um critério média ponderada. Os três critérios são válidos e os três critérios me dão resultados diferentes. Então, numa situação, não essa, mas numa situação em que haja valores diferentes para a mesma situação,
O princípio da prudência determina que escolheremos para o ativo o valor menor, para o passivo o valor maior. Imagine um processo judicial onde se tem dois valores para esse processo, da parte do réu ou do outro, né? São valores diferentes, mas eu tenho a possibilidade de perder. Eu vou, como é passivo, eu vou dos dois escolher o maior valor. Então, sempre levar em consideração que essa situação é quando há dúvida na valorização de um critério ou de um item. E relevância, por fim, aqui foi uma pegadinha da questão, porque na verdade relevância não é um princípio contábil, é uma característica qualitativa da informação contábil. São 4 as características qualitativas da informação contábil: compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. Sendo assim, então a resposta correta dessa questão é a letra A, princípio da continuidade. Ok? Bom, espero ter ajudado, fico à disposição. Se tiverem dúvidas ainda sobre essa questão ou sobre outras, coloquem isso no blog, por favor, que eu olho os comentários e faço as considerações e as respostas necessárias. Ok? Muito obrigado e vamos ficar aqui e espero encontrar vocês na próxima. Ok? Tchau.